Existe um tipo de solidão que não faz barulho. Ela não aparece em discussões, não surge em grandes conflitos, e muitas vezes nem sequer é percebida pelas pessoas ao redor. Por fora, tudo parece normal. A pessoa participa de conversas, senta à mesa com outras pessoas, responde quando alguém pergunta algo, às vezes até sorri, mas quem sente esse tipo de solidão sabe exatamente do que se trata. É uma sensação difícil de explicar, uma presença silenciosa que acompanha certos momentos da vida. É aquela sensação de estar presente em um lugar, mas não completamente pertencente a ele. De estar entre pessoas, mas ainda assim sentir uma pequena distância invisível, uma distância que não pode ser medida, uma distância que não tem explicação clara. Você participa da conversa, escuta as histórias, observa as reações das pessoas, mas algo dentro de você permanece quieto, como se existisse uma parte da sua mente que apenas observa tudo ao redor. Para muitas mulheres, essa sensação começa cedo, às vezes ainda na infância. Talvez na escola, quando os grupos se formavam com tanta naturalidade que parecia quase automático. Algumas crianças simplesmente se juntavam, riam juntas, criavam laços, formavam pequenas amizades que pareciam acontecer sem esforço. Enquanto isso, você talvez observasse de fora, não necessariamente excluída, mas também não completamente integrada. Era como se existisse uma barreira sutil, algo difícil de definir. Talvez você tenha tentado se aproximar. Talvez tenha tentado participar das mesmas conversas, mas ainda assim algo parecia diferente. Talvez na adolescência, essa sensação tenha ficado ainda mais forte. Essa é uma fase da vida em que os grupos sociais ganham mais importância. Amizades parecem surgir rapidamente, conexões acontecem com facilidade. Pelo menos é assim que parece. Mas para algumas pessoas, esse processo não é tão simples. Você conhece pessoas, conversa, compartilha momentos. Mas muitas vezes essas conexões parecem frágeis. Elas surgem, mas não permanecem. Elas começam, mas lentamente se dissolvem. E o curioso é que quase nunca existe uma explicação clara. Não há discussões, não há grandes conflitos, não há momentos dramáticos que expliquem o afastamento. As pessoas simplesmente seguem caminhos diferentes. E de repente, você percebe que aquela relação já não existe mais da mesma forma, sem briga, sem motivo aparente, sem explicação, apenas um afastamento silencioso. Com o tempo, esse padrão pode começar a gerar perguntas. Perguntas que muitas pessoas guardam apenas dentro de si. Perguntas que raramente são feitas em voz alta, porque parecem vulneráveis demais. Talvez você já tenha se perguntado em algum momento: será que existe algo errado comigo? Será que existe algo na minha forma de ser que os outros percebem, mas eu não consigo enxergar? Será que há algo na minha personalidade que cria essa distância? Por que para algumas pessoas tudo parece tão simples? Por que elas conseguem se conectar tão facilmente? E por que para mim isso parece exigir tanto esforço? Essas perguntas podem acompanhar alguém por muito tempo. Elas podem surgir em momentos de silêncio, em momentos de reflexão, ou até mesmo em momentos de comparação involuntária. Porque todo ser humano carrega dentro de si uma necessidade profunda de pertencimento. Uma necessidade antiga, quase instintiva. A necessidade de sentir que existe um lugar no mundo onde a sua presença é bem-vinda, um espaço onde você não precisa se explicar o tempo todo, um espaço onde suas palavras não precisam ser cuidadosamente filtradas, onde seus gestos não precisam ser calculados, onde você pode simplesmente existir. Mas existe algo que a psicologia profunda começou a perceber há muito tempo. Nem toda solidão é um erro da vida, e nem todo afastamento significa fracasso. Algumas vezes, aquilo que parece rejeição pode ser apenas um sinal de que algo mais profundo está acontecendo dentro da própria mente, algo que não é visível à primeira vista. Carl Jung observou algo muito interessante ao longo de seu trabalho com pacientes e estudos da psique humana. Ele percebeu que muitas pessoas que sentiam essa constante sensação de não pertencimento
possuíam algo em comum. Elas costumavam ter um tipo de sensibilidade diferente, uma sensibilidade psicológica mais profunda. Essas pessoas tendiam a perceber emoções com mais clareza, percebiam pequenas mudanças no tom de voz, percebiam expressões sutis no rosto das pessoas, percebiam contradições entre aquilo que alguém dizia e aquilo que realmente parecia sentir. Essa percepção ampliada pode ser um dom, mas também pode se tornar um peso, porque enxergar mais profundamente significa sentir mais intensamente. E sentir mais intensamente pode tornar certas interações sociais mais difíceis, especialmente quando essas interações permanecem apenas na superfície. Não porque exista arrogância, não porque exista desprezo pelas outras pessoas, mas porque algo dentro da mente simplesmente não consegue se conectar com aquilo que parece artificial. Quando uma conversa parece vazia, quando uma interação parece baseada apenas em aparência, quando um grupo se mantém unido mais por conveniência do que por afinidade real. Essas coisas são percebidas rapidamente, e quando são percebidas, algo muda. A pessoa continua presente, continua participando, mas ao mesmo tempo passa a observar o mundo como se estivesse um pequeno passo para trás, como se estivesse ligeiramente fora da cena. Jung descreveu algo semelhante quando falou sobre o conceito de persona. A persona é a máscara social que todos nós usamos para viver em sociedade. Ela não é algo negativo. Na verdade, ela é necessária. A persona nos permite desempenhar papéis sociais. Ela nos ajuda a trabalhar, a conviver, a nos adaptar. Mas existe um risco. Quando a persona se torna muito distante daquilo que somos por dentro, surge um conflito. E algumas pessoas percebem esse conflito com mais intensidade. Elas sentem quando estão representando algo que não corresponde à própria verdade interior. Elas percebem quando uma relação exige uma versão delas mesmas que não parece autêntica. E então surge uma escolha silenciosa: continuar se adaptando ou começar a escutar a própria consciência. Esse momento, muitas vezes, marca o início de algo que Jung chamou de processo de individuação. A individuação é o caminho pelo qual uma pessoa começa a se tornar quem realmente é. Não quem o mundo espera que ela seja, não quem a sociedade projeta, mas quem existe de forma autêntica dentro da própria psique. Esse processo raramente é fácil, porque ele exige coragem. Exige que a pessoa se afaste, pelo menos parcialmente, da necessidade constante de aprovação externa. Exige momentos de introspecção, momentos de silêncio. Momentos em que a pessoa precisa se perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem sou eu quando não estou tentando agradar? Quem sou eu quando deixo de interpretar papéis? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas também podem ser profundamente transformadoras. Porque quando alguém começa a olhar para dentro com honestidade, algo começa a mudar. A solidão que antes parecia apenas um vazio começa lentamente a adquirir outro significado. Ela deixa de ser apenas ausência de pessoas e começa a se tornar presença de si mesma. Esse processo é lento, quase imperceptível, mas pouco a pouco a mente começa a se organizar de uma forma diferente. Pensamentos ficam mais claros, emoções ficam mais compreensíveis. A pessoa começa a distinguir aquilo que realmente sente daquilo que aprendeu a sentir para se adaptar. Começa a reconhecer desejos que estavam escondidos. Começa a perceber valores que antes estavam confusos. E nesse processo algo novo começa a surgir. Uma força silenciosa, uma estabilidade interior. Não é uma força agressiva, não é uma necessidade de provar algo para os outros. É uma tranquilidade profunda, uma sensação de centro. Jung chamava esse centro de self. O self representa a totalidade da psique, aquilo que existe além das máscaras sociais, além das expectativas externas, além das comparações constantes. Quando alguém começa a se aproximar desse centro interior, algo muda na forma como ela vive. As relações deixam de ser tentativas de provar valor, deixam de ser tentativas de evitar a solidão. Elas passam a ser encontros possíveis, mas não indispensáveis.
O medo constante de rejeição diminui. A necessidade de agradar enfraquece e a presença se torna mais autêntica, mais tranquila, mais verdadeira. Curiosamente, quando essa mudança acontece, a qualidade das relações também começa a mudar, porque agora as conexões não surgem mais da urgência, elas surgem da afinidade real. E quando esse tipo de encontro acontece, mesmo que seja raro, ele costuma ser muito mais profundo, mais verdadeiro, mais duradouro. Talvez por isso, Jung acreditasse que cada pessoa carrega dentro de si uma direção invisível. Um impulso silencioso que conduz a vida em direção à própria totalidade. Às vezes esse caminho inclui afastamentos, inclui silêncios, inclui momentos em que parece que ninguém realmente entende quem você é. Mas esses momentos não significam que sua história está errada. Muitas vezes, eles fazem parte de um processo de formação interior, um processo que poucas pessoas atravessam conscientemente. Existe uma força silenciosa que nasce quando alguém aprende a permanecer consigo mesma, quando aprende a escutar a própria voz interior, quando descobre que a própria consciência pode ser um lugar seguro. Talvez o mundo nunca perceba completamente esse caminho. Talvez ninguém saiba quantas vezes você precisou se reconstruir em silêncio, quantas vezes precisou encontrar sentido onde parecia não haver nenhum. Mas a sua consciência sabe, e isso já é suficiente. Porque, no fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja por que eu não me encaixo, mas sim, quem eu estou me tornando ao não me encaixar. E às vezes é exatamente nesse espaço, entre o silêncio, a reflexão e a descoberta, que a verdadeira identidade começa a nascer. E se essas palavras de alguma forma ecoaram dentro de você, talvez isso seja apenas um sinal de que a sua mente está buscando esse mesmo tipo de compreensão silenciosa. Se for esse o caso, talvez este canal também possa ser um pequeno espaço para esse tipo de reflexão. Um lugar para pensar com mais calma sobre a mente humana, sobre a vida interior e sobre os caminhos invisíveis que cada pessoa percorre. Porque às vezes tudo o que precisamos é de alguns minutos de silêncio para entender melhor a nós mesmos.